o 133º Salmo. Em pé, e nós vamos ler a palavra de Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce à orla das suas vestes. Como o orvalho de Hermon, e como o que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Amém? Nós vamos orar, meus irmãos, e eu convidarei, se você puder, se colocar de joelhos comigo. Nós vamos orar pela mensagem que vamos ouvir, pelos nossos convidados para o dia 24 de setembro. Nós vamos agradecer o nascimento da Catarina, o bom estado da irmã Andresa. Vamos orar por Dona Carmélia, vamos orar pelo pastor Timothy Wolf, pela irmã Ana Flávia, que vai fazer uma cirurgia amanhã, Ana Flávia Figueiredo, e pela irmã Cláudia Belmino, que vai fazer uma cirurgia esta semana. Ore comigo. Deus bendito, mais uma vez, Senhor, aos teus pés, queremos, ó Deus, suplicar ao Senhor as bênçãos da tua misericórdia sobre nós. Queremos, Senhor, dar graças, porque durante o tempo que nós estivemos orando pela gestação de irmã Andresa, o Senhor ouviu, Deus, e contemplou os pedidos que fazíamos ao Senhor, fazendo muito mais abundantemente além daquilo que pedíamos. A menina nasceu bem, Deus, e a tua serva está bem. E agora suplicamos pela família, irmão Paulo Guilherme inclusive, que o Senhor os abençoe na tua misericórdia, Deus. E que o Senhor abençoe esta família, Deus. E que os teus planos de amor se concretizem na vida da pequena Catarina. Pedimos, Senhor, por Dona Carmélia, que o Senhor dê a ela uma boa recuperação, Pai Santo. E que o Senhor auxilie no período da sua hospitalização. Pedimos pelo teu servo, pastor Tim, Deus, que por tantas décadas tem servido o Senhor fielmente na pregação da tua palavra. Pedimos que o Senhor abençoe esses dias de hospitalização, esclarecendo qualquer coisa que tiver de ser vista, abençoando o teu servo na sua recuperação. Obrigado, Deus, porque até onde se sabe, não houve maiores sequelas. Obrigado pelo cuidado do Senhor com teu servo. Pedimos que o Senhor conforte o coração da sua esposa e de toda a família. Querido Deus, pedimos que amanhã o Senhor abençoe a cirurgia que a tua serva, nossa irmã Ana Flávia, vai fazer. Que a boa mão do Senhor seja com ela, Deus, sobre ela. E que ela possa, Senhor, Deus, experimentar o cuidado do Senhor, Deus, de maneira muito especial durante essa cirurgia. Abençoe igualmente, Deus, nossa irmã, tua serva Cláudia. E que ela seja abençoada e protegida pelo Senhor na cirurgia que vai fazer nesta semana, Deus. Que a boa mão do Senhor seja sobre ela. Pai, na tua presença nós nos lembramos daqueles que o Senhor colocou em nosso coração para convidar para o culto do dia 24. E mais uma vez prostrados oramos, Deus, pedindo a salvação destes amigos, familiares, queridos do nosso coração. Que eles possam conhecer o teu amor que salva, que transforma, que perdoa os pecados. Pai, eis aqui diante do Senhor o teu povo, Deus. E o Senhor conhece bem o que cada um precisa. Abre portas, dá paz, Deus, anima a esperança, fortalece a fé para atravessar as dificuldades da vida. Sê, Senhor, o sustentador do teu povo, cada um de nós, Deus, em quaisquer provações que estejamos atravessando. E, Senhor, neste momento tão especial, abençoa a mensagem que vai ser proclamada. Toma o teu servo, Deus, que é um instrumento muito imperfeito, toma-o nas tuas mãos, supre as suas deficiências pelo poder do Espírito Santo, para que possa falar ao coração do povo do Senhor, e que o povo do Senhor, Deus, tenha o auxílio do Espírito para compreender a tua palavra, e que assim o nome de Jesus Cristo seja magnificado nesta hora. Nós oramos ao Senhor, Deus, no nome bendito de Jesus, o nome da nossa salvação. E o povo de Deus apoia a oração do pastor dizendo: amém.
até os incrédulos reconhecem que uma característica do nosso tempo é a solidão. As pessoas, em grande medida, vivem sós. Inclusive, por causa deste fenômeno social dos últimos 50 anos, que desintegrou o conceito de família na sociedade, a solidão é ainda mais acentuada. Eu li alguns anos atrás uma informação que me impressionou negativamente. A maior cidade do mundo continua sendo a região metropolitana de Nova York, nos Estados Unidos. E você vê o cenário daquela cidade, em tantos filmes nós vemos altos prédios de apartamentos elevando-se por dezenas de andares, sim. Mas a pesquisa, a informação que me impactou negativamente, é o fato de que na grande maioria daqueles apartamentos que você vê ali, mora apenas uma pessoa, sozinha. Até os incrédulos reconhecem que o nosso tempo é um tempo de isolamento. As restrições do lockdown, da pandemia, foram de fato muito extremadas, mas não fizeram senão acelerar, ou melhor dizendo, não fizeram senão exibir aquilo que já é uma realidade na vida de muitas pessoas: isolamento. Não são poucos os que voluntariamente optam pelo isolamento. Pensam que a vida é mais confortável e menos desgastante se puderem viver na companhia de si próprios. Afinal de contas, conviver com quem pensa igual a você, com quem gosta do que você gosta, com quem concorda com as suas ideias, deve ser muito bom mesmo. Só que esse conjunto é um conjunto de um, e um somente. Onde houver dois, já não há mais tanta imperturbável comodidade. Sabe o que Deus pensa a respeito disto? Está lá em Gênesis capítulo 2, versículo 18. Não é bom que o homem esteja só. Nós apropriamos este versículo como bons leitores da Escritura Sagrada, que consultamos o contexto, que verificamos as regras corretas de interpretação, nós apropriamos esse texto à vida conjugal, e está correto. Primariamente, principalmente, esse texto se refere à vida conjugal, porque depois que Deus fez esta avaliação, Deus introduziu no cenário Eva, e Adão não poderia ter ficado mais feliz. Você sabe que o primeiro cântico bíblico, o primeiro salmo que foi escrito, foi o salmo de Adão, quando ele recebeu de Deus a sua esposa. E a gente entende, né, maridos? A gente entende bem a alegria que ele sentiu. Não é verdade? Mas com o casamento, surgiu também a família. Vieram os filhos. E veio a multiplicação, porque a intenção não era somente a vida conjugal, mas a vida em coletividade. Esta era a intenção. Esse era o propósito, era isto que Deus estava introduzindo ali. O casamento, sim, como uma introdução, como um começo, assim como o casamento é o nascimento da família, da mesma maneira na história humana. O que eu estou querendo dizer para os irmãos foi, com esta avaliação, Deus estava introduzindo não somente Eva na vida de Adão, mas também os seus filhos e, consequentemente, toda aquela coletividade que surgiu, as famílias, as tribos, os clãs, como viviam os homens na era pré-diluviana. O fato é, Deus permanece na sua avaliação, não é bom que o homem esteja só. Não é bom. É necessário que nós tenhamos aqueles que amamos próximos a nós. É necessário que vivamos em comunhão. De tal maneira que a Escritura Sagrada diz que aquele que se isola do convívio com os demais, boa intenção não tem. O tolo, está escrito no livro dos Provérbios, é aquele que se isola e se insurge contra toda sabedoria. Há dificuldades em conviver? É claro que há. Há dificuldades em conviver. Não podemos negar isso. Seria uma tolice, seria uma mentira.
Há dificuldades. Dificuldades que são inerentes primeiramente, do pecado que está presente nas nossas vidas, mas não somente. As dificuldades também vêm daquilo que não é pecaminoso, o simples fato de que nós somos diferentes. Mas sabe que Deus tem um propósito nisto? Sabe que Deus tem uma intenção nisto? O versículo que eu gosto muito do livro dos Provérbios diz o seguinte: como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu próximo. Vamos entender o que esse texto diz? Como o ferro afia o ferro, assim o homem ao seu próximo. Veja bem, como é o processo com que o ferro afia o ferro? Desgaste, abrasão. Desgaste, porém direcionado, desgaste intencional, desgaste planejado. E aí você vai desgastando o ferro de um sentido somente, num aspecto somente, e ele se torna mais útil, mais proveitoso. Afinal de contas, quem aqui dos irmãos, dos homens aqui, não passou uma experiência desagradável tentando passar um barbeador que não está, um barbeador cego no rosto? É por isso que eu tenho barba, para não passar essa experiência desagradável. Ferro cego não é útil. Como o ferro afia o ferro, assim o próximo ao seu irmão. O convívio é santificador. O convívio é aperfeiçoador. Ganhei uma vez de um amigo um livro que escreveu assim na capa: o convívio dos salvos, o convívio dos santos nos santifica. Ou como se diz em bom mineirês, é junto dos bons que a gente fica melhor. Deus tem uma palavra a dizer: não é bom que o homem esteja só. Somos gratos a Deus, porque nesta igreja, não somente temos momentos em que a gente troca abraços uns com os outros, e isso faz bem, faz muito bem. Eu não posso me esquecer de uma vez quando éramos adolescentes na igreja e fomos fazer evangelismo na rua, e usava-se muito naquela época, eu sei que muitos de vocês se lembram disso, uma estratégia evangelística chamada abraço grátis. As pessoas carregavam a placa abraço grátis e saíam abraçando. Como não esquecer, eu era um adolescente, saímos lá pela Avenida Augusto de Lima, que era a avenida onde ficava a nossa igreja, abraçando as pessoas, e ouvimos isto, uma pessoa chorando e dizendo que fazia tanto tempo que não recebia um abraço, que sequer se lembrava quando foi a última vez. Solidão, amigos, isolamento, mas Deus continua dizendo: não é bom que o homem esteja só. Eu sou grato a Deus, repito, porque nesta igreja não só nós temos vivido em comunhão, e esta igreja é uma igreja que ama momentos de comunhão, uma igreja que valoriza momentos de comunhão, e eu sou grato a Deus por isso, mas hoje de manhã eu quero declarar minha gratidão pelos pequenos grupos da nossa igreja. Quero declarar a minha gratidão pelos pequenos grupos da nossa igreja, porque na esfera, no ambiente saudável do pequeno grupo, nós experimentamos este aconchego, este amor fraternal que Deus aprova. Este amor fraternal que Deus abençoa. Veja o texto que nós lemos: quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Queridos, quem escreveu este salmo? Leia o cabeçalho do salmo e você verá que é um chamado Cântico dos Degraus. É assim que está escrito na minha tradução. E ainda nos diz mais: de Davi. Cântico dos Degraus é uma expressão usada em alguns dos salmos que se refere ao fato de que a cidade de Jerusalém fica no alto de uma formação montanhosa. Então aqueles que se dirigiam para o templo e para as festas judaicas, não somente tinham a impressão de estar subindo, eles literalmente estavam subindo. Então os cânticos, chamados Cânticos dos Degraus, você pode observar, vários deles têm esse nome, desde o Salmo número 120, todos têm, 120, 21, 22, 23, 24, 25, todos eles, até o Salmo 134, todos são chamados Cânticos dos Degraus. Eram os cânticos que o povo de Deus ia cantando enquanto subia para Jerusalém. Observe mais, de Davi. Quando nós dizemos que é de Davi, nós poderíamos fazer uma leitura muito rasa
do versículo 1, imaginando que este salmo então transcreve ou representa o sentimento de Davi, a avaliação de Davi. E você diria assim: não, pastor Hugo, é porque Davi era uma dessas pessoas mais extrovertidas, então quando Davi via todo mundo junto, ele achava o barato, por isso ele escreveu. Mas quero trazer à sua lembrança que, muito embora estas palavras sejam de fato palavras que Davi escreveu, alguém estava acima de Davi, o Espírito Santo, fazendo com que as palavras de Davi sejam também palavras de Deus. Amém? Tudo que está escrito é palavra de Deus. Na Bíblia Sagrada, tudo que está escrito é palavra de Deus. E o povo de Deus retumbantemente diz: cremos na Escritura Sagrada. Portanto, a avaliação do versículo 1 do Salmo 133 é uma avaliação de Deus. Ele diz: quão bom e quão suave, a palavra poderia ser traduzida inclusive como doce. Quão bom e quão doce é que os irmãos vivam, e a palavra poderia ser traduzida como habitem, como morar na mesma casa, isso mesmo, habitem em união, vivam em união. É Deus quem o diz, concordando com a sua avaliação lá de Gênesis capítulo 2, é Deus quem o diz. Não é bom que o homem esteja só, é Deus quem o diz. Quão bom e quão doce é que os irmãos vivam em união. Veja que ele vai descrever o efeito perduradouro da comunhão. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes, como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião. Esta linda, poética, terna, doce expressão tem a ver com a representação dos efeitos benéficos, duradouros, da comunhão com os irmãos na nossa vida. Quem de nós nunca viveu um momento como este? Momento em que aquela acolhida levanta o nosso espírito abatido. Momento em que aquele amor entra por debaixo da pele para se me expressar, adentra o profundo do nosso ser. A ideia é de algo que permeia, de algo que se infunde, que se entranha em nossa vida. Veja que ele usa duas comparações: o óleo precioso que o sacerdote recebia sobre a cabeça, e era uma quantia abundante de óleo. Não sei se você já viu o ritual hebraico de unção, mas pegava-se um chifre de animal, normalmente de carneiro, esvaziado, enchia-se ali, e ia francamente, tranquilamente, 1 litro de óleo inteiro que se derramava sobre a cabeça, e aquilo ia escorrendo sobre a barba e permeando a vestimenta com o seu perfume. E a segunda ideia é o orvalho de Hermon que desce sobre os montes de Sião. Um fenômeno geográfico interessante. A água que eles bebiam, basicamente, era esta. A neve que se acumulava sobre o alto das montanhas, que derretia e escorria pelas montanhas e abastecia o rio Jordão. O orvalho da manhã que descia pelas encostas e abastecia os rios, era a água que eles bebiam. Esta bênção que se infunde na nossa vida, observe o final: ali. Eu tenho aprendido muito sobre o quanto Deus quer que o seu povo esteja reunido no mesmo lugar. Eu já preguei sobre isso, já disse isso deste púlpito algumas vezes. Na minha avaliação, o lockdown, que foi um período excepcional da nossa vida, instituiu na vida de algumas pessoas uma espécie de alternativa que não deveria ser alternativa. Hoje eu estou meio com dor de cabeça, vou assistir o culto pela internet. Eu digo novamente, culto online é só para quem está doente, para quem está em período puérpero, ou para quem está absolutamente impossibilitado de vir à casa do Senhor. Deus é muito claro sobre isso na sua Escritura, na sua palavra, na Escritura Sagrada. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou eu no meio deles. Todas essas palavras indicam lugar, onde, reunir, ali. Veja aqui a mesma palavra de lugar, ali. No encontro dos crentes, ali ordena o Senhor a bênção.
As nossas traduções normalmente colocam a bênção e a vida para sempre. Mas eu consultei o meu Antigo Testamento hebraico, e eu sou muito fraco de hebraico. Mas aí eu consulto os eruditos, os escritos dos eruditos, e eles me ajudam a entender um pouquinho mais. Não tem essa conjunção e. Ali o Senhor ordena a bênção. A vida para sempre. Esta é a bênção que Deus ordena no ajuntamento dos irmãos, a vida eterna, a vida em comunhão, a vida com a bênção do Senhor. Esta é a bênção, a vida para sempre. Então eu queria, feitas estas considerações bíblicas, olhar para os irmãos dois relances. O primeiro, o aspecto integralmente bíblico do ministério de pequenos grupos. Eu me prendi aqui em Gênesis 2 e no Salmo 133. Mas todos os irmãos se lembram de Êxodo capítulo 18, quando Moisés recebeu a visita de seu sogro, um sábio homem Jetro. Encontrou Moisés completamente estafado e deu a Moisés uma sugestão. Disse: organize o povo em grupos. Organize o povo em grupos e tenha lá aqueles que te auxiliem no cuidado, na atenção, no aconselhamento. Moisés foi feliz e sábio em ouvir o conselho dos sábios, em praticar a orientação do seu sogro, e o povo todo colheu bênçãos disto. Quando nós lemos o Antigo Testamento, eu não posso me prender nesse detalhe agora, mas quando nós lemos o Antigo Testamento, nós encontramos frequentemente referências diretas ou indiretas a que esta organização em pequenos grupos permaneceu durante os dias dos juízes e até os dias dos reis. Você que é um aluno da Escritura, fique impressionado com isso como eu fiquei. Chegamos aos dias de Jesus, e o Senhor Jesus, nós o encontramos indo de casa em casa para pregar. Quando ele mandou os 70 para o preceder em 35 cidades por onde ele havia de passar, ele mandou que eles pregassem de casa em casa e ficassem numa casa. Quando o Senhor Jesus foi multiplicar os pães e os peixes, Lucas 9,14, mandou com que o povo se assentasse em grupos de 50 em 50. Quando o Senhor Jesus morreu, a força do Evangelho que permaneceu com os discípulos e os apóstolos estava em que eles tinham aprendido o método de Jesus. Atos 5,42, todos os dias no templo e de casa em casa, não cessavam de ensinar e de anunciar a Jesus Cristo. Vamos prestar atenção neste versículo. Este versículo representa bem a filosofia de trabalho de toda a igreja bíblica. Todos os dias, no templo e nas casas, não cessavam de anunciar a evangelismo e ensinar a discipulado Jesus Cristo. Este versículo, quero dizer isso de novo, representa bem a filosofia de trabalho de uma igreja bíblica. Todos os dias, no templo, o grande ajuntamento como este, quando o povo de Deus se reúne para proclamar os louvores do Senhor, para oferecer as suas ofertas, 1 Coríntios 16:1, para celebrar a ceia do Senhor e ter a pregação da palavra de Deus, Atos 20, versículo 7 em diante, estas são as atividades do grande grupo reunido, todos os dias no templo e nas casas. Nos grupos pequenos, nos momentos de interação, nos momentos de comunhão, no templo e nas casas, o grande grupo e os pequenos grupos, não cessavam de fazer duas coisas: de ensinar Jesus Cristo uns aos outros, edificando uns aos outros, promovendo discipulado e crescimento espiritual, estavam ensinando Jesus Cristo, e estavam anunciando Jesus Cristo. É lindo isto. Proclamando o Evangelho, fazendo dos encontros dos pequenos grupos oportunidades pelas quais o Senhor Deus pode salvar mais alguém. Na página 1 do seu informativo, eu coloquei 7 objetivos que os pequenos grupos alcançam. E eu queria mencioná-los aqui no nosso tempo juntos hoje de manhã. 7 objetivos que os pequenos grupos alcançam. Os pequenos grupos são espaço de adoração. Se você, no seu dicionário mental, limita a palavra adoração aos cânticos, talvez a sua compreensão de adoração possa ser melhorada. Vou dizer novamente. Se no seu dicionário mental,
adoração é igual a cânticos, essa definição sua precisa ser melhorada. Adoração não está confinada, restrita, limitada ao período em que a igreja canta. A adoração é experimentada também durante os cânticos, mas não somente durante os cânticos. A adoração é todo momento. Eu quero que você me escute muito atentamente. A adoração é todo momento em que a verdade sobre quem Deus é atinge o nosso coração de uma maneira muito especial e muito poderosa. E isto nos faz nos prostrar, isso nos faz louvar, reconhecer a grandeza, a glória, a majestade, o poder, o louvor do Senhor. Isso pode acontecer durante a pregação, como não? Veja o que está em primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículos 24 e 25. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 14, versículo 24 e 25. Se todos profetizarem, e algum indouto ou infiel entrar, isto é, Paulo está se referindo ao culto público, à reunião da igreja para adorar o Senhor. Entra no culto da igreja alguém que é categorizado como um indouto ou infiel. Não posso nem entrar agora com os irmãos nos detalhes dessas terminologias, mas diz, se ele entrar e a igreja proclama a palavra de Deus, todos profetizarem, é de todos convencido, de todos julgado, preste atenção no versículo 25, e portanto, os segredos do seu coração ficam manifestos, e lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Isto é adoração. Adoração é o momento em que a verdade de Deus alcança o nosso coração, nos leva ao quebrantamento, nos leva à gratidão, nos leva à esperança, nos leva ao temor do Senhor, amolece o nosso coração. Quando experimentamos isto no nosso coração, nós nos prostramos diante de Deus, e isto manifesta que Deus está verdadeiramente entre nós, no meio de nós. Experimentamos isto na reunião da igreja? Claro que sim. Experimentamos isto na intimidade dos pequenos grupos. Experimentamos comunhão nos pequenos grupos. Mas não estou me referindo àqueles lanches deliciosos. Não estou me referindo àquelas guloseimas, aos quitutes que se preparam e que levam, até porque eu já visitei os pequenos grupos desta igreja, e cada pequeno grupo que eu visito é um banquete superior ao próximo. É impressionante as delícias, as iguarias que nós degustamos no pequeno grupo. Mas não é disso que eu estou falando. Não estou falando também dos encontros, quando a gente reúne o pequeno grupo para aproveitar um feriado, para almoçar juntos, para ter um tempo de congraçamento, de convívio amoroso. Também não é disso que estou falando. Mas estou falando dos momentos em que nós ajudamos uns aos outros nas dificuldades, no luto, na visita hospitalar, no período em que um está esfriando na fé, flertando com o pecado, e um irmão em amor se reveste de amor e do Espírito Santo para confrontar o seu irmão e para tirá-lo desse mau caminho. A Escritura Sagrada diz que quem salva o seu irmão livra uma multidão de pecados. Vivemos isto no pequeno grupo. Até direi que vivemos isto de maneira quase perfeita no pequeno grupo. Porque é no pequeno grupo que nós ouvimos aquilo que um com os outros divide. É no pequeno grupo que nós ouvimos as orações uns dos outros. Orações são bons termômetros da vida espiritual. Orações frias, normalmente, são indício de vida espiritual fria. Não estou falando de orações emotivas, há uma distinção. No pequeno grupo acontece edificação. Na simplicidade da reunião, até no momento de aconselhamento, que acontece ali de maneira muito informal, natural, quando alguém compartilha uma dificuldade que está vivendo e recebe dos irmãos uma orientação bíblica, a fé da pessoa é edificada, o nome de Jesus Cristo é magnificado. Eu pedi esta semana que os líderes dos pequenos grupos mandassem algumas informações. Estava analisando estas informações, são informações muito interessantes. O conteúdo das reuniões de nossos pequenos grupos, meus amados irmãos, é tremendo. Uns fazem estudos expositivos de livros da Bíblia, outros escolhem obras muito edificantes.
para compartilhar uns com os outros semanalmente, capítulo após capítulo. Eu fiquei com uma água na boca, com um gostinho de maná, quando eu comecei a ler o que cada pequeno grupo está estudando, e fiquei admirado com quanto crescimento espiritual você pode receber participando de um deles. Direi mais, nos pequenos grupos acontece integração. E isto eu posso aqui publicamente dizer para os irmãos, como já disse para toda a liderança da igreja, pesa muito sobre o meu coração, sim. Estamos vivendo um período de crescimento, Deus tem acrescentado muitas vidas a esta igreja, graças a Deus por isso. Mas então nós precisamos integrar estes que estão chegando. Permitir que se sintam amados, que se sintam parte da igreja. Pequenos grupos são importantíssimos para isso. Veja que eu direi isso aos irmãos. Nós temos 9 pequenos grupos. Eles estão impressos aí na página número 6 do seu informativo. O dia de reunião, os nomes dos líderes. E se você ficar na dúvida, tem um QR Code que vai te levar para um chat com a secretaria da igreja, que vai estar pronta para tirar quaisquer dúvidas que você tiver. Os nossos pequenos grupos alcançam hoje, e aqui eu estou me referindo ao número máximo, o número total de participantes de cada um dos pequenos grupos, 164 pessoas. Você fez as contas bem, não chegamos ainda a 50% da igreja participando de pequenos grupos. Os pequenos grupos têm uma média, escute bem, média de 18 participantes, embora leve aí o troféu, entre aspas, o do Tiago Torres, que está com 44, meu Deus. A média de 18 participantes por pequeno grupo. Se alguém disser que essa média é grande, eu não poderia questionar isto. Mas quero dizer aos irmãos, sabe o que nossa igreja precisa, irmãos? Nós precisamos de mais pequenos grupos. E eu estou orando ao Senhor que enquanto eu estou pregando aqui, Deus esteja tocando o coração de muitos para se dispor a participar de pequenos grupos, de outros que se disponham a liderar pequenos grupos. Nós precisamos de ter trabalho voltado para as crianças que participam dos pequenos grupos. Não basta que elas fiquem lá brincando, é necessário ministrar para elas. Precisamos de mais pequenos grupos de jovens, pequenos grupos de adolescentes. As informações estão aí, faz parte da vida da igreja. Eu queria convidar você a orar por esse ministério e por esses novos pequenos grupos que nós precisamos começar. Pequenos grupos são espaço de mobilização da igreja. Eu acredito veementemente nisso. Durante o período que Deus permitiu eu cuidar dos pequenos grupos lá da Igreja Batista do Barro Preto, e eram muitos, nós vimos a força disto. Quando o líder do pequeno grupo, quando o encontro do pequeno grupo compartilha as causas da igreja, aquilo que a igreja está lutando é buscado no culto dominical, o pastor toca no assunto, a liderança, mas quando os líderes dos pequenos grupos ajudam, irmãos, a força se multiplica de uma forma extraordinária. Nós vamos em breve, muito em breve, prepare-se, começar uma nova campanha de construção, amém, meus irmãos? Uma nova campanha para nós levantarmos recursos para o começo da obra. E eu convoco você a orar diariamente para que Deus desembarace o nosso caminho lá nas burocracias. Deus sabe que precisar a gente precisa, começar a gente precisa começar. Em breve nós vamos começar uma outra campanha, não sei qual vai ser o nome. Já tivemos 2 campanhas Primeiros Passos que foram muito exitosas, não sei qual vai ser o tema, a única coisa que eu sei é que vai ter uma campanha, prepare-se. E aí os líderes dos pequenos grupos vão ser conclamados a mobilizar os PGs, para que os PGs sejam um ponto de força da igreja, de mobilização, de engajamento da igreja, no sentido de fortalecer o seu trabalho. Pequenos grupos são espaço de evangelização. Nós podemos, direi mais, devemos convidar nossos amigos, familiares não crentes para o convívio saudável, benfazejo do pequeno grupo. Serão ali impactados pelo amor do Senhor Jesus. Glória a Deus por isso. E o pequeno grupo vai ser uma maternidade espiritual. Todo dia vai ter alguém nascendo de novo no encontro do pequeno grupo e sendo acrescentado ao Senhor. Por quê? Porque naquela simplicidade, naquela amizade, naquele ambiente maravilhoso do pequeno grupo, vai descobrir um Senhor que ama e um povo que ama, uma família, um pai e irmãos. Oh, meus irmãos, num tempo de isolamento, num tempo de solidão, saiba que este convívio saudável dos pequenos grupos vai ser uma flecha certeira na mão do Senhor, para atingir salvadoramente o coração daqueles que ainda não creem. O pequeno grupo é um espaço para o serviço cristão.
na dinâmica do PG, cada um pode ser uma bênção para os seus irmãos. Pode servir, aconselhar, interceder. Pode fazer como Paulo mandou, tudo para a edificação. Há muito mais do que o que eu disse aqui. Pequeno grupo é bênção. Eu não sei se você faz parte de um pequeno grupo, mas eu oro que o Senhor Deus toque o coração de toda a igreja, para que toda a igreja faça parte de pequenos grupos. Oro que o Senhor Deus suscite líderes para esses novos pequenos grupos que nós precisamos começar. De coração aberto eu digo aos irmãos, se a gente pudesse ter mais 5 ainda esse ano, com certeza a demanda teria. Ore por isso. E se o Senhor toca o seu coração, se apresente. Estou esperando o seu contato, para que a gente possa conversar sobre isso, orar sobre isso, preparar e começar um novo trabalho. Quem sabe você pode recepcionar um pequeno grupo na sua casa. Tem um pequeno grupo tão grande, mas tão grande, mas tão grande, que ele só pode se reunir na praça. E eu imagino que a vizinhança deve achar que eles estão invadindo a praça, porque é muita gente. Precisa de um espaço, de uma varanda, de uma garagem adequada para que a reunião possa acontecer. Quem sabe você poderá oferecer a sua casa para ser o ponto de encontro de um novo pequeno grupo. Quem sabe você poderá ajudar a que nós tenhamos esta bênção do Salmo 133. Quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Como orvalho de Hermon, e como que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção, a vida para sempre. Pai, em nome de Jesus, muito obrigado, Deus, porque o Senhor nos tem abençoado mais do que pedimos ou pensamos. Obrigado, Senhor Deus, pela gloriosa salvação em Jesus Cristo. E obrigado, Senhor, pela Tua palavra, esse tesouro inigualável de bênçãos. Pai Santo, vimos ao Senhor em nome de Jesus, pedir, ó Deus, que o Senhor abençoe a Tua igreja e que o Senhor abençoe o trabalho dos pequenos grupos da Tua igreja. Obrigado, Deus, por este ministério tão abençoador. Obrigado pelos líderes, obrigado pelos que participam, obrigado pelos pequenos grupos que temos, mas suplicamos, Deus bendito, em nome de Jesus, que o Senhor venha agora fazer, Deus, e tocar corações. Que alguns se apresentem, Deus, para que a sua casa seja o lugar de um novo pequeno grupo nascer. Que alguns se apresentem, Deus, porque o Senhor está chamando para servir nos pequenos grupos. Que muitos, Senhor, se sintam tocados em seu coração para participar desta bênção. E que assim, Deus, a Tua igreja cresça em saúde. E assim, Deus, o nome de Jesus Cristo seja magnificado hoje e até o dia em que Ele virá sobre as nuvens para nos buscar. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai Celestial, e a comunhão do Espírito Santo, seja conosco, irmãos, hoje e todos os dias, até o dia que o Senhor Jesus virá sobre as nuvens para nos buscar e estaremos com Ele para sempre. Em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém.